agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Que bondade. Hoje vamos ter aqui uma palestra, como costumo me referir aqui, da Prata da Casa. Eu sou Marcos Machado, que vai falar para nós aí sobre um tema assim, eu diria para todos aqueles que militam, seja no meio católico, no meio político, no meio social, é bom que tome conhecimento de princípios e exemplos que ele vai utilizar aqui na reunião, sobretudo nos prevenir contra certas ciladas que, desde que o mundo é mundo, com o pecado original e a ação do demônio, acontece. Salve Maria, bom dia para todos. A finalidade não é dar uma aula, é expor algumas ideias e, sobretudo, que o público possa entender. Certo? É muito bonito a gente dar uma aula assim, Magna. E depois todo mundo sai e diz: "Eu não entendi nada." Bem, o tema: como ajudar a reação conservadora no Brasil hoje e como evitar a cilada que o Sr. Paulo está falando aqui. Essas ciladas, o que é que são? É a cilada da esquerda. A esquerda tem outra cilada que ela fabrica chamada falsa direita. Isso é uma cilada. Alguém aqui já ouviu falar de falsa esquerda? Ninguém inventou a falsa esquerda ainda. Mas foi inventada a falsa direita. A primeira coisa que eu acho que nós temos que abordar, pelo menos ter uma ideia, é o seguinte: nós estamos diante de uma poluição noticiosa. Essa poluição, o que é? A poluição da mídia, de lá, mas também os canais conservadores, os canais não conservadores. A gente levanta de manhã, se apronta, toma um café, vai nos grupos, tem 40 mensagens num grupo, tem 30 na outra, tem 10 na outra. Eu não estou fazendo aqui a campanha a favor de Dom Mol, que é preciso censurar as redes conservadoras, não é isso não. Mas a gente tem que ter uma disciplina. Tem que ter uma disciplina. E aí é um ponto de, inclusive, de vida espiritual. Tem duas virtudes aí, hein? A primeira é a temperança. Virtude cardeal. Tem 4 virtudes cardeais, são os fundamentos. Temperança é isso. Preciso de ver as 40 mensagens que eu recebi, preciso ver tal coisa. Tem um vídeo do youtuber que eu sigo, tem outro do youtuber que tratou de tal coisa. Nós não podemos ficar nem temperança, não. E a outra virtude, que é um pouco mais difícil, assim, pelo menos fala-se um pouco dela, que é a sabedoria. Sabedoria que nos indica o grau que nós temos que dar de atenção. Bem, isso é um ponto realmente importante. Por exemplo, vamos imaginar que nós tivéssemos um serviço que triasse todas as notícias dos sites conservadores ou outros sites, triassem e já nos apresentassem, tá, um resuminho, para a gente saber: essa é importante, essa que era importante. Eu falo até com pessoas nossas, do nosso movimento. Você me mandou um vídeo, você não poderia ter escrito uma frase: esse vídeo trata de tal coisa, eu dei importância a esse vídeo por tal coisa. Eu vou ter que pegar um vídeo de 30 minutos e adivinhar por que foi que uma pessoa amiga minha mandou. Sendo que ele já viu o vídeo, ele considerou que é importante. Então põe uma frase lá: isso aqui é importante por isso. Bem, um pouco a parte aqui da nossa matéria, mas é importante saber. Nós tivemos a maior reação conservadora com influência política no Brasil deu-se aqui, na década de 1920 e 1930, a maior que nós já tivemos.
Agora, por que foi que ela fracassou? Fracassou não, ela foi diluída, ela não conduziu aonde deveria conduzir. O Brasil jamais teria tomado esse rumo se essa reação conservadora desses anos aí não tivesse sido decapitada. Olha o que está escrito ali. Quem fala isso é Dom Clemente Snar, é um bispo progressista. Ele diz: o movimento mariano havia crescido extraordinariamente no estado de São Paulo. Faziam-se concentrações que eram movimentos de massa nunca vistos. Foto, para vocês verem o que era o movimento. Isso aqui é o movimento mariano em São Paulo. São Paulo com menos de 1 milhão de habitantes. Outro, por favor. Este é o famoso Congresso Eucarístico de 42, que reuniu 500 mil de pessoas de São Paulo. Durante a guerra, o Brasil já tinha declarado guerra ao eixo, uma semana antes. Aliás, o Dr. Pino foi um dos oradores, né? Uma vez a multidão. Quer dizer, havia movimentos de massa, muito massa povo, né? Não é massa de petista, não. Massa mesmo. Bem, esse é um autor, é norte-americano, eu não sei pronunciar o nome dele. Thomas Brinau. Bem, o que ele diz? Autor americano. Está o livro dele lá. O catolicismo brasileiro em época de transição. Ele diz: Dom Leme, é o cardeal Leme, o único cardeal que o Brasil tinha nessa época, organizou 2 imponentes demonstrações no Rio de Janeiro em 31. A primeira foi a semana de comemoração em honra de Nossa Senhora Aparecida, e a outra foi com relação ao Cristo Redentor. É a época da inauguração da estátua do Cristo Redentor. Bem, agora o que vai dizer o Oswaldo Aranha, que é o homem da Revolução de 30, a propósito disso aí. Oswaldo Aranha foi um dos maiores políticos e homens de inteligência do Brasil, né? Ele subiu com Getúlio, da Revolução de 30. Esses acontecimentos religiosos populares atraíram milhares de pessoas e mostraram que ainda estava muito viva nos brasileiros alguma forma de espírito religioso. Oswaldo Aranha, um dos mais importantes auxiliares de Vargas, alude ao impacto desses acontecimentos do governo provisório. O governo provisório, que era a ditadura de Getúlio, é a forma da mídia passar, né? Aliás, quem é que ouviu falar das 2 ditaduras do Getúlio? A única ditadura que parou no Brasil é dos militares aí, de 64 para cá. Getúlio tem 2 ditaduras. Primeira, de 30 até 34, contra a Constituinte. O referendou como presidente. Na época da votação, em 37, as eleições para quê? Para substituir o Getúlio, né? Eleições presidenciais. O que ele fez? Golpe de Estado, segunda ditadura, que foi até 45. Mas como é ditadura pendente para a esquerda, ninguém chama de ditadura. Então, veja lá. Então, diz o Oswaldo Aranha, quando nós chegamos do Sul, nós pendíamos para a esquerda. Mas, depois que vimos os movimentos religiosos populares em honra de Nossa Senhora Aparecida e do Cristo Redentor, percebemos que não podíamos ir contra os sentimentos do povo. Quer dizer, eles queriam o comunismo. O que o Oswaldo Aranha fala é a mesma coisa que o Thomas Brinau está falando lá. Mesma coisa. Esse facsímile aí é do Legionário. É o jornal que o Dr. Pino dirigia em São Paulo. O que o Legionário fala? Isso aí é 36 ou 37. O ministro Oswaldo Aranha declarou a sua eminência, o cardeal Leme, que os católicos em 33, o que é 33? Foi a eleição para Constituinte. Intervieram nas eleições de forma tão salutar que salvaram o Brasil do comunismo. Nossa. Então está confirmando, por outra fonte, a mesma realidade. Próximo. Outro facsímile. Foi a Liga Eleitoral Católica que evitou o comunismo no Brasil. Sabendo de fonte certa que o ministro Oswaldo Aranha disse textualmente ao cardeal Leme. É outra publicação, mas sobre o mesmo assunto.
Se os católicos não tivessem se congregado para interferir nas eleições de 33, o Brasil estaria hoje definitivamente desviado para a esquerda. Essa matéria da Liga Eleitoral Católica e esses fatos aqui já foram objeto de reuniões aqui, estão já no nosso site. São fatos históricos. Fatos históricos. Isso é só para dizer o quê? Esse movimento pujante, como é que foi que ele foi desviado? Ele tinha tudo para triunfar. As eleições foi em maio de 33, para Constituinte, né? A Liga Eleitoral Católica, ela foi constituída 3, 4, 5 meses antes das eleições. Ela elegeu dezenas de deputados de todo o Brasil. Mas não é deputado político, não, eram deputados católicos, que tinham o compromisso de, na Constituinte, defender as prerrogativas da Igreja. Veja bem, foram quase 40 deputados em 5 meses no máximo de campanha. Isso é um triunfo. De tal maneira que a partir dali, a esquerda toda, epa, surgiu aqui uma força organizada que pode mudar o Brasil. A esquerda não dorme. Então, foi feita toda uma manobra que também vou dizer, isso é objeto de outras reuniões aqui passadas, não dá para nós entrarmos muito. Mas a LEC foi decepada, guilhotinada. Em parte, pela moleza do episcopado nacional. Deixa eu só mais um dado sobre isso, que é importante saber. No Rio de Janeiro, quem liderava o movimento católico era o Tristão de Ataíde, colocado por Dom Leme. Tristão de Ataíde coligava todas as associações católicas do Rio de Janeiro, a presidência dele. Bem, quando as eleições de 33, a Constituinte terminou em 34, 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo, foi promulgada a Constituinte. 35 novas eleições estaduais, para constituintes estaduais. O que aconteceu? O episcopado decidiu, a LEC não lançará mais candidatos. E o Tristão de Ataíde, que dirigia o Movimento do Rio e dirigia o jornal, a revista, né? A Ordem. Olha, ele escreveu um artigo, que assim, as pessoas que gostam de ler, o artigo dele todinho para demonstrar, gente, nós vamos perder, mas é melhor assim. A LEC não vai lançar candidato, mas é melhor não lançar. Vocês vão ver que é melhor. É a minha eleição da época. Olha, veja bem, estava com tudo na mão. Estava com tudo na mão para fazer com que o governo Getúlio Vargas fosse empurrado de um lado, entendeu? Encostado na parede, e ele tinha que ceder. Mas então, gente, é melhor a gente. Vai ser melhor assim. Não vamos fazer nada, mas vai ser melhor assim. Vamos mudar de. Então, essa é só a introdução, porque nós temos que saber. Agora, Satanás não dorme. Está caçando jeito de envolver como é que eu digo, a reação conservadora, não permitir que ela chegue aonde deve chegar. Então, está aqui. Olha, progressismo, liturgicismo e pacifismo. E pacifismo é isso que eu te falei. Vamos fazer a paz, vamos fazer a concórdia. E de outro lado, veja a falsa direita político-ideológica. Olha, essa é a primeira parte, paramos aqui, só para dar uma focalização. Eu tentei fazer, conversei com o Sr. Paulo Henrique aqui, um dia atrás aqui, como é que a gente pode criar uma imagem visual, um visual, que traduza uma ideia. Então, eu imaginei isso aqui, nós temos ali a primeira eleição do Lula, PT sobe em 2002. Olhem as imagens. A imagem do Cristo Redentor está toda fora de foco. E o Brasil também. Me diga aqui, por que razão que o PT subiu em 2002? Por que não havia essa reação? Olha, a imagem religiosa estava
pela TL, pelo progressismo, pelas SEBs. Quem elegeu Lula foi a esquerda católica. O Lula já confessou isso, o Frei Beto já confessou, todos sabem, foram eles que elegeram. E a imagem do próprio Brasil, do patriotismo brasileiro, estava embaçado também. A imagem estava bem mais nítida, sabe? Mas ela dissolveu. Eu quero dizer o seguinte, quando chegou em 2013, 2015, 16, 17, essa reação conservadora vem subindo. Subindo como? Olha, nossa meta é ajudar a reação conservadora agora. Subindo como? Tanto o conceito religioso começou a ficar dentro do foco de novo, quanto a imagem do Brasil. Lembra quando nós estávamos rezando os terços públicos, né? Rezamos muitos meses aí, quase 2 meses, né? Pessoas assim, uma coisa, nunca passou pela minha cabeça, mas o Brasil tem uma vocação, não é? Tá vendo? Esse Brasil estava aflorando. Próximo. Tá aí, tá melhorado agora, né? Veja bem, a providência divina está trabalhando as almas para que o conceito de patriotismo fique mais claro e o conceito religioso também. As duas coisas. Então, aqui vem a pergunta, quais fatores determinaram essa mudança? Mudou. Que mudou, mudou. Claro, temos a reação conservadora aqui que não cede, hein? Não cede. Não havia isso em 1980, nem em 1990, nem em 2000. Não havia. Eu acho que só essas 3 fotos aqui já davam para a gente encerrar a conferência e ver se não aparece. Porque, eu quero explicar, nós estamos melhorando, nós estamos entendendo mais o Brasil e estamos entendendo mais a religião. Isso é muito importante. Agora, como é que nós podemos fazer para chegar à plenitude? É a pergunta da nossa reunião. Aí está. Nós temos a nosso favor 2 fatores. A revolução mostra seu vulto total. O que é esse vulto aí? Ideologia de gêneros. Aí você vai, meninos para a escola, meninos com 6 anos, 7 anos, 8 anos, voltam, mamãe, falaram lá de que menino pode virar menina, menina pode virar menino, e o pai com 30 anos, 35 anos, o que está acontecendo? Ué, minha menina vem com essa história aí, que banheiro, tiraram as placas dos banheiros. Então, o que é esse vulto total aí, da revolução? É a ideologia de gênero, é o aborto, é a esquerda mesmo, assim, que quer, como é que eu digo assim, prejudicar o direito de propriedade ou acabar com o direito de propriedade, e de outro lado, Nossa Senhora começa a agir em profundidade nas almas. É real aí o número de pessoas que se consagra a Nossa Senhora. Não havia no ano 2000, hein? Não pensa que sempre foi assim, não, porque não foi. Não é só no Brasil, hein? Enfim. Não havia. Sr. Marcos, pode-se dizer que a providência, ela mudou o regime de graça para, de uns anos para cá? Nosso Senhor disse para os apóstolos, não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi. Eu acho que é isso, que a providência, isso mudou. Sem a graça, o homem nem sequer é capaz de dizer o nome de Jesus e de Maria com piedade. Quanto mais um movimento desse alcance está aí. O número de pessoas por todo o Brasil, que leem tratado, que usam a correntinha, que fazem a consagração da Senhora, o número de jovens que se convertem. De repente você passa a ser. E aí o avô, o papai, que é meio assim, né? O que está acontecendo com o meu filho? Está acontecendo com a minha filha. Aí vem falar agora de que está querendo ir para a missa tradicional. O que está acontecendo? É isso, não é? Mas Sr. Marcos, ao mesmo tempo, o Frei Beto está afirmando que o que sobrou foi a geniatria da libertação. Cabelos brancos. Faz parte dessa graça o descrédito da TL. O descrédito. Se esse descrédito fosse em 2002, Lula não tinha subido não.
conhece, é assim, a gente não pode espichar muito, mas quando subiu, o Frei Beto publicou um artigo, porque ele foi chamado para Brasília. Ele e o pessoal que tinha participado de guerrilha, de tudo mais, esquerda católica, Brasil Urgente aqui. Aliás, um dia é bom saber, nós podemos pedir para o senhor Paulo Henrique para contar como é que eram os embates aqui, pouco antes da Revolução de 64, em BH. Confronto direita e esquerda aqui era muito aceso. E ele participou ativamente. Ele precisaria externar isso um dia conosco. Eu divido com alguns aqui, levamos uma estrada na cabeça. Celso aí é testemunha disso. Era físico. É físico. Acho que Deve ter cicatriz aí. Olha aqui, tentei criar uma imagem. Não sei se fui feliz. Mas a revolução é a imagem da esquerda, é a imagem da revolução de hoje. É isso que está aí. Olha, veja bem, são duas componentes, um componente político-social e um componente religiosa. Está lá, comunismo, socialismo, espiritismo, protestantismo, agenda LGBT, ideologia de gênero, revolução nas modas e nos modos, progressismo TL, SEPS, bênção dos casais ou das parejas homossexuais, assim vai essa. Veja bem. O resumo disso aí é modernismo. Isso tudo aí É isso, é a imagem, veja bem. No tempo que a gente era jovem, conhecia até Filipe, não é? Era muito difícil as pessoas juntarem o mal, sabe? Não, os tentáculos do mal num monstro só. Achava que era diferente. Existe aí a minissaia que surgiu aí, surgiu aqui, então tem aqui a guerrilha, sabe? Eram pontos. Agora não, esse ponto tem uma cabeça central. É um monstro só. Era um pedaço do quebra-cabeça, cada tinha uns pedaços. E hoje você tem um. Mas uma cabeça central só comandando. Não dá para cortar, né? E o outro ponto, então, que eu tinha mostrado duas coisas. Houve um melhor conhecimento do mal, quer dizer assim, de identificar o que é o mal, e segundo lado, ponto, uma devoção à Nossa Senhora que começa a surgir. Bom, então, volta a pergunta, que é sempre o eixo. Como é que nós podemos ajudar? Vou resolver aqui uma dificuldade psicológica. E é o seguinte, esta reunião não é para nos conversarmos, que como é que é, nós vamos para o ponto dos ônibus, distribuir santinho, nós vamos para isso, vamos participar, tudo isso nós temos que fazer. Isso é um ativismo. Aliás, o Dr. Plínio criou, entre outras, na época, claro, da vida dele, né? Várias comissões. Uma chamava o ativismo individual, que ensinar a agir. É o ativismo individual. Mas tinha uma outra comissão que era a opinião pública. É como se vamos subir a Serra da Piedade, vamos em cima e vamos olhar de cima para baixo. A reunião de hoje, nós não vamos tratar do ativismo individual. Essa parte, cada um tem que fazer. Tem que ir para as reuniões, tem que favorecer, isso, aquilo, aquilo outro. Nós vamos tratar de uma outra coisa aqui, que é tentar subir a Serra da Piedade e olhar um panorama lá de cima. Enfoques errados. Aí começa. Primeiro enfoque errado, nós temos que corrigir. Publicidade e mídia são sinais de importância. Sinais decisivos. Olha aqui o slide que eu quis colocar, que eu coloquei. Então, fulano de tal tem não sei quantos microfones à disposição dele. Ele é importância real. Aparências midiáticas. Esse Dr. Plínio, estou tirando aqui de um artigo que o Dr. Plínio publicou na Folha de São Paulo. Vamos tomar um exemplo concreto hoje. Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil por dois mandatos. Estrela da esquerda, formado na Sorbonne. Tinha tudo. Cadê o Fernando Henrique Cardoso? Quem é que fala dele? O que ele deixou de herança de... Então, é o Dr. Plínio... veja bem, ele tinha importância real, porque se ele tivesse, o pessoal estava querendo saber a opinião dele hoje, porque está muito velho, não. Ele tinha muito mais uma importância. Tinha deixado uma escola, tinha deixado seguidores, tinha deixado livros, tinha deixado... Aliás, é bom saber que existe o Instituto Fernando Henrique Cardoso em São Paulo, como todos os institutos, Instituto Lula, etc. Mas veja bem, então é preciso
Existem as pessoas que têm importância real. Por exemplo, Padre Anchieta, está lá 500 anos para trás aí. Todo mundo vai continuar falando do Padre Anchieta até o fim dos tempos aí. Importância real. Não é midiática, não. Aí tiraram do artigo do Utopia na Folha de São Paulo. Não é simplesmente segundo o destaque que lhes dá a maioria dos jornais, TVs, mídias, que se pode adquirir uma noção exata da importância das pessoas, das instituições e dos acontecimentos. Gente, é preciso varrer isso da cabeça. Existe uma importância chamada midiática. E existe a importância real. Por exemplo, TFP. Essa sigla TFP, ela marcou e não tira da cabeça da esquerda. Tradição, família, propriedade. Ainda que o Globo não está falando de nós, nem os jornais, nem isso, nem isso. Eles colocam FTP, TPF, faz de tudo, mas é... Então, importância real. Bom, aqui eu tentei... Basta falar de TFP numa universidade que o pessoal todo divide, né? Os pontos todos são favorosos, né? A caravana do Instituto está agora no Rio Grande do Sul, fazendo distribuição de medalhinhas milagrosas no Rio Grande do Sul. E rezaram um terço público em frente à Catedral de Santa Teresinha, Basílica, Catedral, uma igreja do centro de Porto Alegre. E tem um esquerdista no Twitter, postou um vídeo babando de ódio, dizendo: olha, os fascistas estão usando o terço como arma, aí o pessoal da TFP está ressurgindo, que não sei o que tem. Vale até a pena depois, posso enviar o vídeo nos nossos grupos, mas é uma coisa que ficou muito marcada, sobretudo naquela terra, no Rio Grande do Sul, a gente sabe todo o processo que teve lá de revolução, que estão sofrendo agora também, mas fica marcado sim a importância real de falar de José de Anchieta, ter o contato com a opinião pública. A última caravana do Instituto passou no Nordeste. Igual o senhor Marcos falou, a quantidade de pessoas consagradas a Nossa Senhora, não passava uma campanha que você não pegasse uma pessoa, pelo menos, que fosse consagrada a Nossa Senhora e que estivesse usando a correntinha. E a importância da opinião pública também não é o que a esquerda divulga, né, na mídia. Eu fiz a caravana no Nordeste, foram 30 dias de campanhas, eu tive 2 discussões com esquerdistas no Nordeste. E jogam os números lá em cima, dizendo que o pessoal é extremamente esquerdista, enquanto aqui no Sudeste e no Sul só tem briga toda hora com o esquerdista. Então aí que está a importância da opinião pública verdadeira. Sim. E eles ligando o Instituto e TFP, vocês são os continuadores da TFP e tal, não é isso? Exatamente. Bem, vamos pegar aqui a história da realidade aparente. Eu tentei, como disse assim, captar mais 3 imagens para ver se o conceito de aparência... Isso aqui, nós estamos andando aqui, tem o verde ali, tem o calçamento, tem a rua, mas aqui embaixo tem o quê? Tem uma cidade tipo São Paulo, está cheio de metrô, tem encanamento disso, então nós estamos vendo uma realidade aparente, mas aí no subsolo tem mais coisa. E não é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Isso tem fundamento. E o Monsenhor de Assis, no livro dele, Conjuração Anticristã, tem fundamento no livro do professor Clínio Correia de Oliveira, Revolução e Contra-Revolução, e tem fundamento também até no livro do Victor Hugo, chamado Os Miseráveis. O romance dele, já fizeram. E ele, incrível, ele toca o romance dele, lá pro meio do romance, a gente não sabe por quê, ele começa a tratar das camadas que tem. Então, nós estamos vendo aqui uma superfície, mas aqui para baixo tem coisa. Vamos ver aí. Então, não venha com a história de teoria da conspiração, não. Aliás, não sabe. Existe a teoria da evolução, existe a teoria do Big Bang. Como é que chama? Big Bang. Da explosão, não da explosão aí da... Teoria. Não é teoria, não. É realidade. Provada na história. Aqui tem a segunda camada. A geologia. Segunda camada. Tem uma terceira. Peguei essas fotos. A terceira camada. Bem, o que são essas 3 camadas aí? É muito importante nós tirarmos daí outro
digamos assim, outra visualização incompleta que costuma circular, inclusive, entre nós, conservadores. Nós tivemos um exemplo muito característico na pandemia. Ah, isso daí é vendedor de vacina. Isso aí é assunto de laboratórios. Isso aí é Bill Gates que já está planejando a próxima vacina. Meus caros amigos, tem outras camadas. Bill Gates, George Soros, Foro Econômico Mundial, é aquela camada lá de cima. Ali, ó, está escrito lá dinheiro. Tem outras camadas para baixo. E abaixo do ódio a Deus tem a camada principal. Não, mas aí já é Satanás mesmo. Mas olha, eu vou repetir. Não, mas o ódio a Deus ali eu vejo como a estrutura humana. Mas aí embaixo dessa estrutura humana está ele. É por isso, porque essa estrutura humana, o senhor de Assis fala, né? Essa estrutura humana que se move por ódio a Deus, ela move porque ela está conectada com o inferno. Então ele é o comandante. Então, por exemplo, por que se fazem cerimônias satânicas? Por que se fazem abortos satânicos? Por que se fazem essas bruxarias todas? Por que razão que o novo governo, quando tomou posse, reuniu aquelas bruxas todas, né, para limpar o palácio, né? E por que se faz essas coisas? Porque eles acreditam que tem um outro poder, que não é o aparente. Não é o aparente. Senão não faziam, para quem faz? Né? Bem, aqui está. Nós estamos agora entrando numa concepção religiosa junto com os acontecimentos temporais, políticos, sociais. Satanás só sabe, ele não pode criar, mas ele pode macaquear. Essa estrutura do mal está dita lá. Dinheiro, poder, prestígio, ódio a Deus. É Satanás macaqueando os coros angélicos. Tá? Os 3 coros de cima, principais, serafins, querubins e tronos. Eles estão voltados diretamente para Deus. Santos, 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 né? Fala na missa, né? Dominus Deus Sabaoth. Voltados diretamente para Deus. E a camada dos anjos, dos arcanjos, eles estão voltados para uma ação na Terra. Bem, então, estamos tentando colocar uma concepção religiosa nessa luta direita e esquerda. Nós temos aparência, mas nós temos saber que tem outras profundidades trabalhando aí. Está abstrato. Um tanto, mas... É porque, veja bem, porque não dá para pegar cada ponto desse e estender muito. Se nós, pelo menos, ficarmos sabendo que Bill Gates, quando fala isso daí, ele sabe que tem muito respaldo atrás dele. Muito respaldo. Vai perguntar, esse homem é a favor da família monogâmica, indissolúvel? A deles? Então, tá vendo as conotações dele? Não é nem Olha a lá. dele. Não, é bonitinho. Aqui vem, então, aquele ponto das aparências passou para ponto 2. São o quê? É mais ou menos assim, estou com os óculos estão embaçados, vamos limpando as lentes, ou vamos focalizando melhor as imagens. Passou aquele ponto, vem um segundo ponto, que é uma dificuldade, talvez seja mais difícil de compreender, separação espiritual temporal. Aqui entra a questão dos conservadores também. Eu tenho certeza que o seu discurso conservador une valores morais,
e Brasil. Não separa. Luta contra o aborto, luta pela família. Então, agora acontece que essa separação, igreja e Estado, vem da onde? Vem da Revolução Francesa, e do Brasil vem com a proclamação da República. E criou o quê? Criou assim, mas ao pé da letra. É como se a gente tivesse um olho que enxerga uma coisa e o outro olho enxerga outra coisa. Vamos ver se as próximas imagens vão tornar claro. Um pouco abstrato o ponto, mas está aqui. Essa é a ordem social da Idade Média. Aqui resolve todo o problema. Como é que era a ordem na Idade Média? O pontífice romano, com as duas chaves. A chave de ouro, que é o poder dele direto sobre o espiritual. Sobre cada fiel. Direto. E o poder dele, a chave de prata, o poder dele indireto, sobre a sociedade. Então, para dar um exemplo atual, o Brasil está aí votando o PL aí, 1904, né? Cabe perfeitamente que o Vaticano se pronuncie a favor. Por quê? Porque é uma matéria temporal, a lei do Brasil, com repercussão aonde? Então, é obrigação do Romano Pontífice, naquilo que afeta a salvação das almas, na ordem temporal, ele intervém. Ora, se o governo brasileiro quiser abrir como era o plano, parece que é de Dom Pedro, né? A bacia do Amazonas, com aqui embaixo, fazia... Ou construir uma ponte a isso, Rio Niterói, etc., não é da competência da igreja entrar. Bem, essa era a ordem da Idade Média. O que aconteceu? Separou de uma maneira que nem até apagou da memória. Deletou, como diz o pessoal hoje, né? Deletou da memória. Aqui eu tentei criar uma imagem, aproveitei o Grand Canyon. Era isso. Eram separados, mas eram unidos. Aí não representei, mas em cima estava o Pontífice Romano. Que é a Igreja Católica que cuida essencialmente da salvação das almas e o poder temporal, que cuida do bem-estar, preocupado ele também em favorecer a obra da Igreja. O que aconteceu com a Revolução Francesa? O que aconteceu com a República aqui? É isso. Rachou o Grand Canyon. Uma coisa é igreja, outra coisa é Estado. Isso está na cabeça de todo mundo. Entrou. É uma coisa que nós vamos ter que reconstruir. Não agora. E a própria, como nós falamos aqui, da Liga Eleitoral Católica, em 34, 33, se ventilou isso na época, em voltar à união Igreja-Estado. Corrigir. Acontece que o Dr. Pino mesmo escreveu no Legionário a favor disso, mas é que o episcopado não queria. Porque argumentavam, bom, no Império houve interferência, né, do imperador na religião, etc., isso não dá certo. Não, é pouquinho. Um erro não justifica, não invalida o princípio. Então, o segundo ponto, nós também estamos caminhando para o fim já. A política não pode entrar na religião, nem seu Marcos. Ah? A política não pode entrar na religião, né? Mas a religião tem que entrar na política. É aí que está a coisa. Aí que está a coisa. A igreja gerou uma civilização. E esse laicismo que entrou disse, não, isso é problema lá do Estado. Do Estado. Eles estão fazendo uma lei contra o aborto, isso aí é coisa do Estado. A igreja não vai cuidar disso daí. Agora, sabe o que aconteceu? É que a TL juntou com o PT, não é? Aí fez a união Igreja-Estado. Ou criou o PT, né? Pois é. Mas é fruto dessa infiltração que já vem acontecendo há séculos, né? E ali já vai se manifestando ali um alto poder eclesiástico. Agora, se a Amazônia estiver pegando fogo, a igreja tem obrigação de intervir, porque a casa comum, o bem de todos. Mas a casa comum Vale até encíclica papal, vale tudo, né? Nossa, sínodo, faz sínodo. O sínodo da Amazônia foi para quê?
Então está aqui, na concepção católica a igreja gera uma civilização. Leão XIII afirma que a união igreja-estado, na Idade Média, deu frutos superiores a toda a expectativa comprovada como está na civilização medieval. Continua. Aí são as tiradas da encíclica do Papa Leão XIII, Mortalha Dei. Sacerdócio e império, então poder temporal, poder espiritual, poder temporal, estavam ligados entre si por uma feliz concórdia e pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim a sociedade civil, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada que está em inúmeros documentos, que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Porque está aí, a pessoa que vai à Europa vê a Idade Média, vê. Fragmentos da Idade Média. Tem como. Aconteceu. Quem foi o braço da igreja contra o... Foi Carlos Magno. Foi ou não foi? Então, aconteceu. Por isso que Leão XIII fala isso. Continua. Conclusão desse segundo ponto. É preciso ir resgatando os valores morais na sociedade, nas leis, nas instituições. Por isso que os vereadores católicos, os deputados católicos, os senadores, eles vão assim. Entendeu? O que eu posso aqui introduzir agora na lei, aqui no meu município, no estado, que a gente ir resgatando, nós temos que reconquistar. E, olha, vamos festejar, hein? Participei, o senhor Paulo participou, outros participaram da campanha nossa na Constituinte 87. Também publicou um livro analisando os projetos de Constituição. E era uma coisa, vamos dizer assim, de chorar. Porque o que prevalecia eram os políticos profissionais. Cadê a bancada católica que existia lá na Constituinte? Falando 87 lá. Mentira. Ali, então, lembra que inclusive ele fez uma análise, inclusive das campanhas políticas e mostrava essa eleição ela é fraudulenta. Porque se o candidato faz uma campanha que é fake... Do que resulta a eleição dele? Cadê a legitimidade disso? E ali o doutor Pino apontava, inclusive, vários conselhos práticos. Um deles é isso. Eleito um vereador, um prefeito, um senador, um presidente da República. Ele é eleito com base numa plataforma. Quem que vai fiscalizá-los? O eleitor. Mas havia, assim, uma dormência. Veja bem, por isso que eu estou saudando, estou citando isso aqui para nós aplicarmos a hoje. Começam a acordar, você começa a cobrar. Isso é bom, porque não havia. Não havia. Havia, senhor Paulo? Não. Não havia. Eu elegia, a pessoa nem se lembrava que exatamente. Não, agora ele é presidente, ele faz o que ele quiser. Como faz o que quiser? Ele é o prefeito, ele faz o que quiser. Não vai fazer o que quiser, não. Ele é simplesmente, como diz nos termos, né? Ser representativa tinha que ser sim. Caso contrário, não pode ser. Não, dê o nome que quiser, mas não de democracia, não é o povo que está mandando. Ele recebe uma procuração para fazer aquilo que o eleitor que votou nele. Se ele distanciou daquilo, bem, à frente. Estamos passando por três agora. Dimensão religiosa na luta entre direita e esquerda. Aqui todo mundo conhece, né? Foi na Revolução Francesa que nasceu essa distinção entre esquerda e direita. Na Idade Média não havia esquerda e direita, havia heresias. Esquerda e direita não havia. Isso nasceu aí. E a coisa interessante é que aqui já começa uma trapaça, que a gente vai olhar na Wikipedia, vai olhar no Google, etc. Eles chamam de direita a Gironda. A Gironda não é direita. É, senhor Paulo? Não. Terceira força, né? Ou seja, aí já está um esqueleto como um avião que tivesse apenas uma das asas. Né?
Veja bem, você está vendo? A gente entra, já estamos encostando na história da falsa direita aí, não é? Se ele dissesse que os monarquistas eram a direita, perfeito. Não, mas põe a Gironda, está aí. Isso é fotografia, não foi eu que fiz a fotografia. Bem, mas surgiram então os termos direita e esquerda. Aí. Aqui, vamos aí aos gráficos. Olha, quem manda, isso está diluindo. Mas aquele grande retângulo que está ali no centro, e que era o corpo central. Por isso que a esquerda, e mesmo religiosa, se queixa da tal polarização. Que a polarização é aquele retângulo do centro ali, que era imperativo, está se dissolvendo. Está dissolvendo. Eles estão vendo que são minoria. Vai diminuir. Vamos ver se as minhas... Eu não fui ajudado pelos engenheiros, nem pelos pessoal do design para fazer os desenhos, mas vamos ver se nós continuamos. Bem, aqui, vamos voltar. Aqui, do ponto de vista político, mas se nós rodamos 90 graus, veja a conotação que pega. Pega a conotação religiosa. Nossa Senhora em cima, Satanás aqui embaixo. Essa é a missão dos nossa conservadora, ir introduzindo na sociedade esse conceito religioso. É uma luta de cones. Por isso que eu disse que existe a realidade aparente e existem as profundidades que mandam. Sabe, doutor Pino, tem uma reunião inteira só para comentar esse losango aqui. E... Sr. Marcos, o centro constitui a maioria das pessoas que ainda não se posicionaram, mas com essa reação conservadora, elas estão tendendo para o lado de Nossa Senhora, para o lado da direita. É isso, é o que a gente está vendo, constatando. Está constatando. É ou não é? Eles reclamam da polarização, eles querem, na verdade, eles estão vendo que a gente está saindo da caixinha deles, né? Isso! Então, aí que está a coisa. Então, se as pessoas ficassem no centro, era vantajoso para a esquerda. Nós não vamos, como eu disse aqui, doutor Pino, tem uma reunião inteira só para analisar Não, isso depois isso aí merece análises particularizadas quase cada ponto desse. Pois é, Muito por isso que eu disse que profundo, existe uma reunião. Então, mas vamos... Você está dando aula de pós-graduação, mas depois pode traduzir Não, isso aí. Vamos pegar só algumas noções aqui. Veja bem. Qual é o poder que tem essas almas santas que estão aqui junto a Nossa Senhora? Qual é o poder que tem esse pessoal aqui que faz aborto satânico, entendeu? Que faz culto satânico, que faz isso, aquilo e tudo mais. Até missa negra. Sacrifica crianças. Então, no confronto político, é preciso nós recordar. Há uma componente religiosa que ela não despreza o político, mas ela precisa ser acionada. Porque a esquerda aciona o mal. Aciona o mal. Por isso que nós, nas manifestações, vamos marcar a presença com o terço. Olha, para um pouquinho, veja lá, tem um sobrenatural aqui. Por isso que eu falei, não vou entrar em detalhes. E a esquerda religiosa não é só uma macumba de esquina também não, né, senhor Marcos? Macumba de rico também, não, é coisa... uma maçonaria, coisa né? Mas veja bem. Aborto, satanismo, tudo quanto é tipo de espécie. Eu vou dar só me recordando, né? A Santa Teresinha do Menino Jesus foi uma vítima expiatória. Todo mundo sabe disso, morreu com 24 anos. O poder decisivo que Santa Teresinha teve nesse renovou
e nós falamos aqui de 20 e 30, não é? Do pontificado de São Pio X. Então, é muito importante. Ninguém se deve se oferecer como vítima expiatório. É uma vocação especial, tem que ter uma coisa muito clara de Deus, para saber que existe. Então, às vezes trato assim com um ou outro aí de fora, vou explicar. Você vai fazer uma adoração do Santíssimo, você vai assistir a Santa Missa, uma coisa. Quais são as intenções que você tem? Claro que não tem que rezar em união com o sacerdote. A gente pode pedir a Deus que mande mais graças. Vai no Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor pediu ao Senhor, Ele que governa o mundo. Bem, agora, esse pequeno fato é o do século. Pedir duas coisas, né? Pedir para engrossar as graças aí e confundir os inimigos de baixo, né? Pois é, aí que está a coisa. Dar o suficiente de graças para que eles também, os que quiserem. E fazem mesmo. Lembra-se que o Nelson Barreto fez aqui uma palestra sobre o Brasil, né? Ele contou isso aí em 70 e pouco. Ele foi a Ouro Preto, encontrou um grupo de gente assim, meio, naquela época era hippies, né? Aquele pessoal assim, e ele viu a conversa deles. Olha, vamos subir no Itacolomi, que é aquela pedra, né? Que tem um monte. Subir no Itacolomi, vamos fazer lá uma cerimônia para que a mini saia entre na sociedade. Ouviu isso deles, né? Lembra? Ele contou isso aqui. Contou. Por que eles acharam que tinha que fazer essa cerimônia? E por que nós, católicos, quando fazemos adoração, vamos assistir a missa, vamos fazer uma cerimônia especificamente? É que Deus tem mais graças ainda do que está dando para a humanidade. É a nossa individual. Mas tem que pensar um pouquinho E que esse slide do Brasil vai ficando cada vez mais nítido. Eu sei que aqui tem uma dificuldade muito grande e eu não sei nem se a gente consegue resolver isso assim perante as pessoas. Diz, sim, a coisa está muito ruim, o Brasil está indo procurar, o Brasil está empobrecendo, o Brasil está virando a Venezuela, o Brasil está virando uma Cuba, o Brasil está tendo não sei o quê. Que é verdade, é claro que é, mas, gente, não é o único ângulo. Porque se o brasileiro estiver caminhando no entendimento que ele tem que ter da vocação do Brasil, que vai ser o ponto seguinte, se o brasileiro está caminhando sinceramente numa conversão mesmo, gente, é questão de dias. Um triunfo do mal aparente. Mas em profundidade nós estamos ganhando. Nessa linha também, dois exemplos. Um exemplo ali do bem e do mal. O Marechal Foch, quando ganhou a Primeira Guerra Mundial, ele foi a Dom Remy agradecer a Santa Joana d'Arc pela vitória, e atribuir a vitória a Santa Joana d'Arc, o grande Marechal Foch, ganhador da Primeira Guerra Mundial. Mas aí é uma reunião. Pois é. Eu queria propor aos senhores, porque estamos caminhando para um dilema. O horário vai apertando e eu creio que há muita matéria. Agora se na próxima reunião, não é assim, é deixar um pontinho aqui, ele repetir, assim, recordar um pouquinho do que ele disse hoje e dar continuidade à matéria que falta. Isso. Não sei o que acham disso. Eu acho excelente. Tem um lá que aplaudiu muito. Para poder aprofundar. Tem muita coisa aí. Minha língua está coçando aqui, eu estou quietinho. Falar, querendo dizer. E acho que estava ocasionando a vocação do Brasil. Vai depender dele aqui um pouco. Eu posso falar com ele. Acontece que esse ponto que vem agora, ele é importante.